Olá, meus irmãos e ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima e hoje irei falar do 10º passo rumo à nossa salvação. E o tema escolhido para finalizar é o arrebatamento da Igreja de Cristo. Os outros 9 episódios anteriores estarão na descrição abaixo. Vale a pena ver e obter esse conhecimento espiritual. O arrebatamento da Igreja de Cristo é um tema teológico cristão que se refere à crença de que, em algum momento futuro, os crentes em Jesus Cristo serão repentinamente tirados da terra para se encontrar com Ele nos céus. Essa doutrina é baseada em passagens bíblicas, principalmente nas epístolas de Paulo, como em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde se lê: Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. A ideia do arrebatamento é que os crentes, estejam eles vivos ou mortos, serão transformados e levados para estar com Cristo, antes de eventos escatológicos, como a grande tribulação e o juízo final. No entanto, é importante mencionar que as interpretações sobre o arrebatamento variam, e aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo e serem arrebatados, mas não o quiseram, serão enquadrados no versículo bíblico que diz: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, essas pessoas que tiveram a oportunidade de crerem em Jesus, o Salvador, mas não creram, provavelmente continuarão sem crer. Depois do arrebatamento haverá novos convertidos, mas deve ser aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, como os moradores do Oriente Médio e de países que não se prega o Evangelho. Esses, no entanto, não irão aguardar a volta de Cristo, e sim estarão esperando pelo estabelecimento do reino de Cristo nesse mundo, durante 1000 anos. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Outros defendem que acontecerá no meio ou no final da grande tribulação. Independente da interpretação específica, o conceito do arrebatamento enfatiza a esperança dos cristãos na volta iminente de Cristo e na reunião eterna com Ele. Essa crença tem influenciado a escatologia cristã e inspirado a reflexão sobre a importância da preparação espiritual e da vigilância diante do desconhecido momento do retorno de Cristo. Além das informações já mencionadas, há vários pontos adicionais e nuances que podem ser explorados em relação ao arrebatamento dos cristãos. No que diz respeito à nossa preparação espiritual, a crença no arrebatamento muitas vezes enfatiza a necessidade de uma vida espiritual vigilante e preparada. Isso inclui questões éticas, morais e a busca constante por uma relação mais profunda com Deus. Existe uma diversidade de perspectivas. Enquanto muitos cristãos aceitam a ideia do arrebatamento, outros interpretam de maneira simbólica, negando uma compreensão literal da passagem das Escrituras. A diversidade de interpretações destaca a complexidade do tema e as diferentes teológicas dentro do cristianismo.
Há também um impacto na espiritualidade. A doutrina do arrebatamento pode ter um impacto significativo na espiritualidade individual e coletiva. Alguns, para alguns, serve como uma fonte de consolo e esperança, enquanto outros podem achar desafiador reconciliar essa crença com suas visões teológicas e experiências de vida. O arrebatamento continua a ser um tópico de debate e estudo entre teólogos contemporâneos. Novas interpretações e abordagens surgem à medida que as comunidades cristãs buscam entender melhor as Escrituras e aplicar suas verdades à vida contemporânea. A crença no arrebatamento dos cristãos é parte de diferentes interpretações teológicas, e as opiniões sobre quem será ou não arrebatado podem variar. Em geral, a ideia central é que os verdadeiros crentes em Jesus Cristo serão levados para encontrar o Senhor nos céus, antes ou durante eventos escatológicos, como o caso da Grande Tribulação. Outros acreditam que todos os cristãos passarão pela tribulação antes do arrebatamento. Nessa visão, o arrebatamento ocorreria no final da grande tribulação e todos os crentes, independente de suas experiências durante esse período, seriam finalmente arrebatados. É importante ressaltar que as interpretações teológicas variam entre as diferentes tradições cristãs e até mesmo dentro das mesmas tradições. As divergências sobre o arrebatamento muitas vezes refletem as diferentes ênfases teológicas, abordagens e interpretações específicas das passagens bíblicas relacionadas. O que os católicos dizem sobre o arrebatamento da Igreja? A doutrina do arrebatamento da Igreja não é uma parte central da teologia católica romana, da mesma forma que é em algumas tradições protestantes, especialmente aquelas influenciadas por interpretações dispensacionalistas da escatologia. O ensino oficial da Igreja Católica não inclui uma interpretação específica ou dogma sobre arrebatamento, como é entendido em algumas denominações protestantes. A Igreja Católica geralmente enfatiza o ensino sobre a segunda vida de Cristo, o juízo final e a ressurreição dos mortos, mas não necessariamente através da lente específica do arrebatamento, como é concebido em algumas tradições protestantes. Em vez disso, a teologia católica tende a abordar questões escatológicas de maneira mais abrangente, incluindo a ressurreição final dos mortos, o juízo e a vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica trata desses temas, mas não aborda especificamente a ideia do arrebatamento, antes da grande tribulação, ou outras variações específicas associadas a certas interpretações protestantes. É importante notar que dentro da Igreja Católica pode haver variações de opiniões entre teólogos e leigos individuais, e alguns católicos podem ter conhecimento ou interesse em interpretações específicas associadas a outras tradições cristãs. No entanto, a posição oficial da Igreja Católica não endossa uma visão particular do arrebatamento, como parte essencial da fé católica. Mas o que Jesus disse sobre o arrebatamento? Não há registros específicos nos evangelhos nos quais Jesus fale diretamente sobre o conceito do arrebatamento, da maneira como é entendido em algumas tradições cristãs. O termo arrebatamento não é encontrado nas palavras registradas de Jesus nos evangelhos. No entanto, Jesus discute eventos futuros, a vinda do Filho do Homem e o juízo final em várias passagens. Uma das passagens frequentemente associada a discussões escatológicas é Mateus 24, onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. Nos versículos 31 de Mateus 24
Jesus menciona a reunião de seus eleitos. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Embora alguns interpretem essa passagem como relacionada ao arrebatamento, as interpretações podem variar, e outros podem ver isso como uma referência à colheita final ou ao juízo final. Além disso, em Mateus 24:36, Jesus enfatiza que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno, o que adiciona uma dimensão de incertezas à compreensão detalhada dos eventos finais. Em resumo, enquanto Jesus abordou temas relacionados ao fim dos tempos, ao juízo final e à sua segunda vinda, a interpretação específica do arrebatamento é muitas vezes derivada de outras partes do Novo Testamento, especialmente das epístolas escritas pelos apóstolos, como as cartas de Paulo em 1 Coríntios 15, 51, 52, que diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que hoje são incrédulos não acreditarão no arrebatamento, pois ele acontecerá como um abrir e fechar de olhos. Ninguém verá as pessoas subindo nas nuvens ao encontro de Cristo. E assim como não creram na ressurreição de Cristo, não crerão no arrebatamento. E as mídias irão anunciar como desaparecimentos. Eu acredito que a humanidade que lê a Bíblia saberão que o que aconteceu foi de fato o arrebatamento. E nesse dia aviões ficarão sem seus pilotos e cairão, assim como transportes em massa, como trens e metrôs, e o caos será instalado em todo o mundo ao mesmo tempo. Nós podemos fazer uma seguinte pergunta: algum cristão não vai ser arrebatado? No dia do arrebatamento, alguns crentes ficarão de fora. Veja o que Jesus escreveu, direcionado para a igreja de Laodiceia. Essas palavras escritas para Laodiceia servem para todas as igrejas hoje. Ele disse assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3, 15 e 17. O frio aqui seria alguém que nem está na igreja e que ainda nem conhece o evangelho. O quente seria aquele crente fervoroso, atento e vigilante, comparado àquelas 5 virgens prudentes que saíram ao encontro do noivo. E as pessoas mornas são aquelas sem nenhuma opinião própria, sem identidade e que não defendem nada. Vão com a maioria, como um ecumênico, que acredita em tudo. Tudo que falam, a maioria que dizem, ele vai atrás, sem incomodar ninguém. Estão nas igrejas, mas só fazem número. Ouvem a pregação e não passam de meros ouvintes, que não colocam em prática nada do que ouvem. E por isso o Senhor Jesus diz que estão perto de serem vomitados da presença de Deus. O apóstolo Paulo, falando ao povo de Gálatas, disse: Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Se a Bíblia diz que esses não entrarão no reino de Deus, com certeza também não serão arrebatados. E quem vive nessas práticas tem ainda a oportunidade de mudarem e obterem sua salvação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem no sofrimento de ninguém. Alguns estudiosos dizem que durante esse período da grande tribulação, que levará 7 anos, o Espírito Santo não estará na terra entre nós. Outros, no entanto, defendem que ele estará e convencerá muitos dos seus pecados. A grande verdade é que o melhor a se fazer é aceitar a Cristo e procurar viver uma vida em santidade, porque será um período terrível. E Jesus descreveu da seguinte forma: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 15 e 22. Essa profecia se refere ao povo judeu e deve acontecer no período dali do meio da grande tribulação. Esse período será terrível, que Deus irá abreviá-lo, senão não sobraria ninguém vivo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, da humanidade. Eu vou terminando por aqui, quero agradecer a você que acompanhou esses estudos, se edificou. Que Deus te abençoe grandemente. Receba meu forte abraço e até os próximos vídeos. Fique com Deus, tudo de bom.